Sim. Bom, então vamos retomar aqui. Só para quem está assistindo o curso de longe e que me escreveu, houve um grupo de pessoas de fora que me escreveram, né? Apontando um problema na gravação da aula 4, que foi uma aula de reposição que eu dei sábado à tarde. Vou escrever aqui para evitar maus entendidos. Então, a aula 4 foi 24, né, de setembro, sábado. Foi uma aula de chamada que a gente fez tipo reposição. Então, essa aula aqui apresentou problema na gravação. Tá? Então, eu vou estar refazendo mais rapidamente o conteúdo da aula 4, que na verdade a aula de hoje seria muito ligada, seria uma continuação. A gente trabalhou basicamente na aula 4 um exemplo mais em detalhe de um campo escalar. E aí a gente ia evoluir a partir do campo escalar. Eu vou refazer, porque os cálculos são fáceis, né? Que eu queria trabalhar um pouquinho mais o setor fermiônico e sobretudo o setor de spin 1. Mas vou fazer então, vou refazer a aula 4. A aula 4 a gente não foi uma aula longa também, eu dei uma aula de 1h30. Mas parece, pelo que me escreveram, de gravação tem 70 e poucos minutos só. Então a aula deve ter sido quebrada de algum problema. Então, só para evitar confusão aí para quem está assistindo de longe, não ficar perdido, eu vou estar dando então hoje, refazendo mais rapidamente a aula 4 e fazendo o conteúdo que eu tinha pensado para a aula 5. Tá bom? Essa é a explicação, então, por que 2 aulas juntas. Então vamos lá. Na aula passada, então, na aula do sábado à tarde, nós já tínhamos, na sexta-feira, na aula passada da sexta-feira, que foi a aula 3, nós tínhamos terminado com a introdução da noção de Lagrangiano, colocado exemplos, né, de vários tipos de campo e que a gente iria trabalhar agora separadamente os Lagrangianos para cada campo. E na aula de sábado a gente começou a trabalhar o Lagrangiano do caso escalar. Então eu vou retomar. Então vamos estar aqui retomando o caso escalar. Vamos dizer, é um exemplo de trabalho. Na verdade eu exemplifiquei, né? Vai pegar um campo φ. A gente tinha pegado um campo φ e a gente tinha feito uma proposta de Lagrangiano. A gente tinha imaginado o seguinte: no caso do campo, né, quando a gente sai das coordenadas, né, da mecânica, vamos dizer, da mecânica de partículas, né, a mecânica assim, de partículas. Então, na mecânica de partículas, nós temos um problema basicamente unidimensional, no sentido de que nós temos a coordenada independente ao tempo. Depois nós temos, claro, as coordenadas generalizadas, que são função do tempo, e temos as velocidades associadas a essas coordenadas generalizadas. E associadas a essas coordenadas generalizadas, nós temos os momentos canônicos, né, que normalmente a gente define desse modo. Momento canônico associado à coordenada QI. No caso dos campos, né, aí é o caso das partículas, são sistemas discretos. No caso dos campos, então, nós, em vez de ter só a coordenada T, nós temos os campos são função da coordenada T e das coordenadas espaciais X. E aí a gente substitui as coordenadas generalizadas por campos, que são coordenadas generalizadas também, campos genéricos. E aí nós já vimos que o nosso compromisso com os campos é que os campos sejam representações do grupo, né, de isometria. Então vamos colocar aqui representações irredutíveis, né, do grupo de isometria, da métrica. Então nesse caso aqui nós estamos trabalhando, no nosso caso ainda, né, nós estamos trabalhando com SO3. É o caso não relativístico. E aí, claro, associados a esses campos, agora os campos dependem de T e de X. Então a gente vai generalizar a noção de velocidade. Nós podemos ter dependência, né, na derivada temporal primeira do campo, né, são as velocidades.
Podemos ter também dependência, o campo agora depende das coordenadas x, e aí a gente vai ter como se fossem, né, essas derivadas aqui estão medindo, essas derivadas aqui estão medindo a variação do campo com a coordenada espacial. E aqui a variação do campo com a coordenada temporal. Isso aqui é mais claramente associado à velocidade, isso aqui que são os gradientes do campo, são uma generalização do conceito de velocidade, mas para medir a dependência espacial do campo. Então a gente não vai construir, nós já tínhamos trabalhado, né, anteriormente, falado que que nós tínhamos em mente sempre é escrever uma ação. Essa ação, que no caso da mecânica é uma variável só, no caso dos campos, a gente vai ter que integrar sobre todas as coordenadas de dependência do campo. Se a gente tiver, por exemplo, um problema em 3 dimensões espaciais, nós vamos estar integrando a ação assim. Aqui, então, nós temos a densidade de Lagrangiano integrada, que vai dar para nós o Lagrangiano. Então, a ação é a integral do Lagrangiano no tempo. E, quando eu estendo aqui para o setor espacial, eu tenho aqui uma densidade de Lagrangiano. Lagrangiano por unidade de volume, ou seja, energia, a dimensão desse L aqui, né? É a energia por unidade de volume. E aí, isso aqui dá para nós o Lagrangiano que tem dimensão de energia. E aí, a ação tem dimensão de energia de existência. Ou seja, dimensão de momento angular. Muito bem. Então, nós estamos sempre interessados em escrever uma densidade de Lagrangiano. Então, no exemplo que nós começamos a trabalhar, a gente pensou, vamos pensar um campo escalar. Eu vou até já aproveitar o momento aqui, já que houve um primeiro ensaio da aula do sábado à tarde, eu vou colocar algumas coisas a mais no Lagrangiano que nós trabalhamos no sábado, para dar um diferencialzinho. Então, nós vamos pensar, bom, nós temos aqui um termo que vai medir a energia cinética do campo. Então, nós temos aqui um dτ ao quadrado. Nós temos aqui um termo que está medindo aquilo que seria a energia cinética do campo. Vamos introduzir um termo que nós não tínhamos introduzido na aula passada, mas que pode trazer alguma discussão, até porque hoje, em vários exemplos, sobretudo relativamente à gravitação, se fala de teorias com derivadas temporais, mais altas. Então vamos colocar um termo aqui que possa estar medindo para nós uma espécie de que está medindo no fundo a aceleração do campo. Seria a derivada, uma parte da aplicação, em vez de ser só a energia proveniente da velocidade, que é a derivada, que é a variação da coordenada do tempo, vai medir também a aceleração, que é a variação da coordenada 2 vezes no tempo. Vamos colocar esse termo aqui ao quadrado. Claro, a gente está colocando esses termos ao quadrado porque a gente está imaginando a nossa analogia com a mecânica. Energia cinética é velocidade ao quadrado. Então a gente está colocando aqui esses termos aqui sempre ao quadrado, para poder medir termos tipo energia. Aí nós tínhamos colocado, se não me engano, na aula passada, um termo aqui, beta, que estava medindo, por exemplo, o gradiente do campo. Então aqui está medindo quanto, vamos escalar, nós estamos trabalhando com um campo escalar frio. E aqui está medindo gradiente, escalar, gradiente. Está medindo quanto campo, quanto de energia provém do gradiente do campo. Seria uma energia, vamos dizer assim, uma energia do gradiente do campo. Depois nós colocamos também na aula passada, eu acho que um termo que foi assim, um gama, ele falou também analogamente a esse termo que mede uma derivada segunda do tempo, vamos colocar alguma coisa que possa estar medindo o laplaciano do campo, uma derivada segunda do campo também. Então esse termo aqui seria essa possibilidade. Depois, eu acho que nós colocamos um termo aqui que era um xi, a gente até colocou, acho que a gente colocou direto um termo, que era aqui. Lembrando que nós colocamos os termos de derivada e depois nós introduzimos um termo que é um termo que é tipo potencial.
algo que não depende das derivadas do campo, mas que depende apenas da coordenada. Como da mesma forma que a gente tem um potencial harmônico que é x2, um potencial anarmônico que é x2 mais x4, um potencial que só depende, né, do campo, não mede as variações temporais e espaciais do campo. É um termo genuíno, tipo de energia potencial. Nós vamos acrescentar um termo desse tipo aqui. Claro que esse V de φ aqui, eu posso pensar, ele pode ser uma expansão polinomial, pode ser um termo do tipo, sei lá, si φ ao quadrado, mais um lambda φ à terceira, mais um zeta φ, um g φ à quarta, tanto faz. A gente pode introduzir, seriam termos tipo anarmônico. Aqui seria uma coisa tipo harmônica, temos x2, coordenada ao quadrado. Depois nós poderíamos ter termos que são extensões, né, a partir do termo harmônico, que seria o termo de potencial parabólico, né? Termos novos, poderia ter um potencial polinomial mais rico. Mas, em princípio, vamos deixar assim, V de φ, imaginando que esse V de φ possa, por exemplo, ter uma expansão polinomial. Não vamos especificar muito isso aqui por enquanto, vamos deixar assim. Então, nós temos que colocar esse exemplo de trabalho. Esse termo aqui que é o único termo novo. Então, esse termo aqui nós não tínhamos colocado na aula passada, né? Então, vou colocar aqui, não presente na aula 4. Os outros termos estavam todos aqui. E aí nós trabalhamos dentro da mesma ideia que a gente faz na mecânica clássica. A gente associa as equações de movimento das coordenadas a um princípio variacional. A mesma coisa. Então, as equações de movimento para os campos, ou seja, as equações de campo, através do princípio variacional. Quer dizer, a gente vai fazer da mesma forma que lá no formalismo do lagrangiano da mecânica clássica, né? A gente faz variações em relação, variações funcionais genéricas em relação às coordenadas generalizadas, e o que a gente obtém aqui são as equações de Euler-Lagrange, que saem daqui. A gente acaba escrevendo assim, ΔL assume essa expressão aqui. Tem uma expressão aqui, que tem um índice, e ela é contraída com a variação funcional genérica das coordenadas. E aí a gente impõe que isso aqui seja zero para ΔQi arbitrário, e saem daqui então para nós as equações de Euler-Lagrange. Elas são basicamente obtidas via princípio variacional desse modo. Aqui vai ser a mesma coisa. Nós temos uma densidade de Lagrangiano, nós vamos variar arbitrariamente em relação ao campo φ. E aí, isso aqui vai dar para nós uma estrutura desse tipo também. Nós vamos poder escrever o nosso ΔL dessa forma. Uma certa expressão aqui, que vai envolver uma equação diferencial, e aqui contraído com ΔΦ. E a gente vai dizer que a dinâmica do sistema ela é fixada quando esse ΔL é zero. Como se fosse um princípio de minimação. E aí aqui vão estar as equações de Euler-Lagrange para os campos. Quer dizer, aqui a equação de Euler-Lagrange, né, na mecânica, para as coordenadas generalizadas. E aqui as equações de Euler-Lagrange para os campos. Então, foi o que a gente fez na aula passada. Trabalhamos isso aí. Então, eu vou retomar rapidamente. Então, o que nós vamos ter que fazer aqui? Variar em relação a φ, genericamente. Variar variações funcionais em relação a φ. Então, nós vamos querer saber que quando eu fizer uma variação ΔΦ, isso aqui automaticamente vai me implicar uma variação ΔL. Então, esse ΔL é o primeiro termo aqui. Vou variar isso aqui em relação a φ. É como se eu fizesse o seguinte: onde tem φ, eu vou substituir por φ mais ΔΦ. Eu vou estar interessado nas variações, né? Então, o meu ΔL vai ser L mais a variação. Então, a gente vai... Vamos trabalhar então direto as variações. Variação do quadrado é 2 vezes, né, o objeto
termo aqui, que é novo para nós. Você vai ficar 2 vezes alfa', e aí vão ter DDT de φ, e aí DDT do delta φ. Então, só fazendo ainda as variações. Aqui esse termo é a mesma coisa, ele é um quadrado, ele é gradiente ao quadrado. Então, ele vai ficar 2 vezes beta, gradiente de φ, escalar, gradiente do delta φ. O outro termo é a mesma coisa, mais gama, 2 vezes gama, laplaciano de φ, laplaciano de delta φ, e depois esse termo aqui, menos a variação de V. Então, a V só depende de φ. Então, a variação de V vai ser derivar V em relação a φ vezes delta φ. Isso aqui vai ser para nós o nosso delta V. Certo? Então, essas são só as variações tomadas, né, uma a uma. E aí a gente, na aula passada, trabalhou um pouquinho o conceito de... Discutimos um pouquinho a questão das integrações parciais e dos termos de superfície, que significância eles podem ter e o que significa jogar um termo de superfície fora ou manter um termo de superfície. Então, esse termo aqui, né, o que nós precisamos colocar é dessa forma aqui. A gente precisa isolar um delta φ, sem ação de qualquer derivada. Isolar a variação funcional pura e limpa. Né? Então, esse termo aqui, vamos trabalhar só esse termo, como a gente fez da outra vez. Esse termo que eu posso escrever assim, a derivada de tudo isso, uma derivada de ddt de φ vezes delta φ. Pelo desenvolvimento aqui de Leibniz, essa derivada total é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro derivada do segundo. Que é esse termo aqui, primeiro vezes a derivada do segundo. Então, isso aqui, menos derivada temporal, 2 vezes, vou botar dt ao quadrado, φ, delta φ, acaba sendo esse termo aqui. Claro, menos do 2α, né? Então, eu substituí aquele termo que tem a derivada. Quer dizer, na prática, o que eu estou dizendo é o seguinte, esse termo aqui adquire essa forma, esse termo menos esse. Claro que isso é parte de uma ação. Sempre lembrar que o que eu tenho aqui é a integral de todo o elemento de volume no espaço e tempo. Esse primeiro termo aqui, esse termo todo, né? Esse primeiro termo aqui é uma derivada temporal, como se diz, exata, integrando uma derivada. Então, isso aqui significa que, no fundo, eu estou medindo essa grandeza aqui só nos extremos de integração, no tempo mais infinito e no tempo menos infinito. Da mesma forma como a gente procede em mecânica, a gente vai dizer que nós estamos fazendo variações com os extremos fixos, ou seja, nós estamos estudando a dinâmica só no intervalo de tempo aqui. Nós estamos interessados nesse volume, que é no interior, não nas bordas. Então, esses termos aqui, tomar variações, né, a extremos fixos, significa que nós estamos interessados só na dinâmica aqui. Outra hipótese que a gente às vezes também faz, e que é importante saber se a gente joga esse termo fora ou não, é imaginar que esse termo aqui, na verdade, é um termo de superfície. Ele vai estar medindo os campos de suas derivadas e suas variações no extremo mais infinito e no extremo menos infinito. Em alguns casos, é interessante não jogar fora esses termos. Esses termos podem dar contribuições ao que a gente chama de setor topológico. Esses termos aqui podem dar contribuição ao que a gente chama de setor topológico, ou seja, aquilo que não é o termo intermediário, não é o termo local, são os termos de borda. São os termos que vão olhar só o comportamento dos campos na superfície do espaço-tempo. Quer dizer, são termos não de métrica, mas são termos de forma. Então, isso é o que a gente chama, em geral, de setor topológico. Nós vamos ver aqui no curso, justamente, soluções tipo instantons, tipo solitons, tipos monopolos, tipos vórtice, que são soluções que têm um setor topológico não trivial. Então, nesses casos, nós não vamos desprezar esses termos do infinito. Então, quando a gente despreza, a gente diz, eu tenho termos de superfície e eu desprezo os termos de superfície, isso significa que eu estou desconsiderando
as configurações topológicas em que eu estou interessado em estudar só a dinâmica no setor intermediário, não, entre as bordas, vamos dizer assim, do espaço-tempo. Eu não estou interessado em estudar o meu sistema nas suas fronteiras, mas apenas no seu interior. Então, quando a gente joga fora esse termo, é um termo de superfície, que lá na mecânica a gente diz, a gente faz variações a extremos fixos. Isso significa que nós estamos interessados em estudar a dinâmica só nos tempos intermediários, por isso que a gente mantém os extremos fixos, que é o que a gente estaria fazendo aqui. Mas lembrando que, ao fazer isso, nós estamos jogando fora o termo. Então, esse termo aqui, por essa razão, pode ser reduzido a esse termo. Eu libero o ΔΦ e jogo essa derivada temporal para cá. Trouxe essa derivada temporal para cá e ela vem com um sinal menos. Então, aqui vai ficar negativo. E aqui vai liberar esse ΔΦ. Então, nós já vamos ter o nosso ΔΦ limpinho aqui. É o que a gente precisa. A gente precisa isolar sempre um ΔΦ. E aí a gente vai fazer o mesmo trabalho agora nesse termo aqui. Esse termo aqui como a gente está vendo, que são 4 derivadas. Eu vou fazer só uma vez, mas vocês já vão entender que eu poderia fazer imediatamente, que é o seguinte, esse termo aqui eu posso escrever assim, ó. Ele é a derivada temporal da derivada temporal, essa derivada temporal, vai botar logo derivada temporal, vezes ddt do ΔΦ. Esse termo aqui. Então, esse termo aqui pode ser escrito assim, menos, claro, essa derivada vindo para cá. Então, derivada temporal terceira de φ vezes ddt do ΔΦ. Se eu derivar isso aqui, eu vou obter 2 termos. Vou obter esse termo aqui, que eu vou cancelar. Eu vou obter esse termo aqui. Então, esse termo aqui se decompôs nesse termo e nesse termo. De novo, esse termo é um termo de superfície, é um termo que vai medir os campos e suas variações no infinito. Então, estou desprezando efeitos das bordas. Então, esse termo aqui, de novo, é um termo de derivada exata, né? Eu vou jogar ele fora, sabendo que eu estou fazendo ao fazer isso. Eu estou desconsiderando eventuais contribuições topológicas, contribuições que vão medir o campo no infinito. Portas, né? Ter mais infinito, ter menos infinito. Aí esse termo aqui foi reduzido a esse. Aí, de novo, esse termo aqui agora eu posso escrever assim. Menos ddt de derivada terceira de φ vezes ΔΦ mais derivada terceira de φ derivada de ΔΦ. A minha ideia é justamente isso aqui, é tirar essas derivadas daqui. Então, esse termo aqui já me limpou. Então, eu botei esse termo aqui, menos esse termo aqui. Menos, né, para ficar aqui mais. Derivada quarta de φ vezes ΔΦ. Então, quando eu desenvolver esse termo aqui, eu vou produzir exatamente esse termo aqui, quando essa derivada bater aqui. E quando essa derivada bater aqui, eu vou cancelar com esse termo aqui. Então, isso aqui resulta de uma igualdade. Isso aqui é igual a isso. De novo, esse é um termo de derivada exata. Então, ele vai ser jogado fora. Então, no final de tudo, o que a gente fez? A gente liberou esse delta aqui, jogando uma derivada e jogando outra derivada. Então, como eu joguei 2 derivadas, os sinais menos se compensaram. Aqui eu joguei uma única, então ficou um sinal menos. Então, aqui vai ficar uma derivada quarta, temporal de φ, e aqui vai ficar um ΔΦ. Bom, aqui. Depois, de novo, o termo do gradiente. Então, o gradiente vai ser a mesma coisa. Esse termo aqui, nós podemos escrever assim. Isso aqui é o gradiente coordenada I de φ, gradiente coordenada I do ΔΦ. Então, de novo, eu vou fazer a mesma historinha. Eu vou botar essa, limpar isso aqui. Então, eu vou tirar essa derivada e fazer uma derivada do todo. Vai ficar dφ vezes ΔΦ menos dφ vezes ΔΦ. De novo, eu apliquei Leibniz. E aí esse termo cancela com aquele e fica aquele lá.
De novo, esse termo aqui agora é um integral de superfície, só que espacial. O que eu tenho aqui? Eu tenho, na ação eu tenho dt, d3x. E o que eu tenho aqui? Eu tenho esse termo aqui nada mais é do que a divergência desse objeto aqui, gradiente de φ vezes ΔΦ. Então, pelo teorema de Gauss, a integral de volume da divergência é o fluxo desse campo vetorial na borda do espaço θ. Esse termo aí, pelo teorema de Gauss, se escreveria assim: integral nas bordas do espaço, né, na superfície, vamos dizer, na superfície delimita o meu espaço infinito. Aqui o elemento de área, o elemento de superfície, e aqui o meu gradiente, meu termo que é lá, o gradiente de φ vezes ΔΦ. Então, basicamente, esse termo é um termo de superfície. Eu estou medindo tanto o gradiente do meu campo, quanto essa variação nas bordas, né, do meu espaço. Estou lá na superfície espacial que delimita o meu espaço completamente. Então, meus campos lá no infinito, eu estou supondo que meus campos lá no infinito são zerados. Eu não tenho contribuições não triviais no infinito. Ou seja, eu estou jogando fora aquelas possíveis configurações que a gente chama de configurações topológicas, que é quando o campo ele tem valor não nulo, valor não trivial nas bordas do meu espaço. De novo, jogando fora esse termo pelo teorema de Gauss, a gente joga fora esse termo aqui. E aí, esse termo aqui acaba sendo esse aqui, ou seja, eu faço uma integração por partes, trago essa derivada para cá. Isso aqui é justamente um laplaciano. Então, isso aqui essa divergência vai bater nesse gradiente, vai produzir, como a gente viu ali, um laplaciano de φ. E aí aqui vai me liberar o ΔΦ. E agora esse termo aqui. De novo a mesma coisa. Esse termo aqui é laplaciano. Só para finalizar. Esse termo aqui ele está escrevendo assim, olha, ele é laplaciano de φ vezes laplaciano de ΔΦ. Oi? Aonde? Desse aqui tem um termo menos, tá? É esse. Porque eu fiz uma integração por partes, esqueci de corrigir. Posso aproveitar aqui? Fala. Quando você está tomando a diferença de derivada temporal de φ ao quadrado, isso é 2 vezes a derivada temporal de φ vezes a diferença da derivada temporal de φ. Não? Não estou entendendo como é que é. É porque, para escrever a expressão que estava no início... Você diz essa ou aquela anterior? A anterior. Não, pode ser com qualquer uma das quatro. Com qualquer uma das quatro. Por exemplo, se você olhar essa última dos dois laplacianos, que ainda não está a de 5. Essa aqui? Que é não alterada. Isso. Não deveria ser, aplicando a regra puramente delta de laplaciano de φ? Você está trocando delta sim, com delta de laplaciano de φ. Eu estou fazendo a variação da derivada, não a derivada da variação. Sim. Mas essas coisas são comuns. Mas a variação da derivada temporal de φ é igual à derivada temporal da variação de φ. Então, mas por que isso? Então, vou lá. A variação da derivada espacial de φ é a derivada espacial da variação de φ. Tinha explicado isso na aula passada, talvez tenha sido cortado. Então, a ideia é a seguinte: o que eu estou fazendo, para mim, ΔΦ é φ' de tx menos φ de tx. Estou fazendo uma variação na forma funcional do campo, não estou mexendo nas coordenadas. Estou pegando aquilo que é a função campo e variando em cima da função. Estou fazendo uma variação funcional, não uma variação espacial, uma variação temporal. Então, isso, por definição, é o meu ΔΦ. Então, isso aqui é o meu ΔΦ. Naquele ponto Tx, eu vario o meu campo de φ para φ mais ΔΦ. É como se eu tivesse, meu campo fosse um seno. Eu vou variar, em vez de botar seno, eu vou botar seno mais alguma coisa de Tx. Estou fazendo a variação funcional. Então, é isso aqui, tudo no Tx. Se eu tiro uma derivada temporal aqui, eu estou dizendo derivada temporal de ΔΦ de Tx. Se eu tirar uma derivada temporal aqui,
isso aqui vai ser o DDT de filinha menos o DDT de φ. Aí agora eu posso escrever isso aqui como sendo... então, vou apagar isso aqui, deixa isso aqui. Então, isso aqui é o meu delta φ. O que é meu delta? O que é a variação da derivada temporal de φ de dx? Então, eu não vou mexer, não faço variação, eu não mexo nas coordenadas espaço temporais. Eu pego o ponto tx e vario o φ. Então, se eu estou variando só o φ aqui, então eu estou dizendo que isso aqui é o DDT de filinha de tx, eu não mexo no t, t' igual a t. E aqui menos DDT de φ de tx. Então, eu estou dizendo que a variação da derivada, com isso aqui eu posso fatorar esse DDT, fica a derivada da variação. Eu estou fazendo uma derivação meramente funcional. Então, variar, aí tem que ter cuidado. Nem sempre a derivada da variação, a variação da derivada é igual à derivada da variação. Porque se eu mexer na coordenada t', aí a derivada também muda. Né? Se eu tivesse uma coisa que faria, se eu estivesse fazendo isso, φ de t, indo num filinha de t', t' não é igual a t, então, claro, dt', ele é ddt vezes ddt'. Então, eu poderia ter esse fator jacobiano aqui, que iria dizer que ddt' não é igual a ddt, porque eu mexi no tempo. Mas aqui eu não estou mexendo nem no tempo nem no espaço. Dado o ponto, espaço temporal, eu estou variando a forma do meu campo ali. Nesse ponto aqui, tx, se eu tiver um campo aqui, φ de tx, eu estou mantendo a coordenada φ tx, estou passando desse campo φ para um campo, sei lá, φ mais delta φ. Mas sempre calculado no ponto t e no ponto x. Então, ddt é igual a ddt', e ddt gradiente é igual a gradiente linha, certo? Não mexendo nas coordenadas. Então, isso é importante, por isso que a derivada comuta com a variação. Variação, como você falou, então aqui a variação da derivada temporal é a derivada temporal da variação. A variação do gradiente é o gradiente da variação. A variação do laplaciano é o laplaciano da variação. Então, voltando aqui, mesma coisa. Agora quero limpar isso aqui. Então, vou começar a jogar esses DDJs para fora. Então, vou pegar o primeiro DDJ e vou dizer, isso aqui é a mesma coisa aqui. DDI, DDI φ vezes DDJ delta φ. Então, eu trouxe essa derivada para fora. Então, vai produzir esse termo aqui que é novo. Menos DJ, DI, DI do φ vezes DJ do delta φ. Essa derivada aqui, ela bate aqui, cancela esse termo. E sobra esse termo aqui, que é o que eu quero. Então, de novo, esse termo aqui é um termo de superfície, que vai ser, isso aqui é a integral de uma divergência. Isso aqui funciona, isso aqui é um laplaciano, isso aqui, então esse termo aqui, na verdade, ele é a divergência de quê? Do laplaciano de φ vezes o gradiente de delta φ. Então, eu tenho o teorema de Gauss, vai me dizer que isso aqui tudo cai a zero lá nas bordas do infinito. Então, esse termo aqui desaparece. Aí sobra esse termo aqui. Aí, de novo, esse termo aqui, eu tenho que liberar isso aqui. Então, vou fazer a mesma historinha. Vou dizer que isso aqui é o menos DDJ de DJ, DI, DI φ, delta φ, mais DJ, DJ, DI, DI φ, delta φ. Aqui. Então, quando eu derivar esse termo aqui, eu ganho esse, que cancela. E aí vai me sobrar menos esse termo aqui vezes essa derivada. Então, de novo, isso aqui é uma divergência. É uma divergência do gradiente do laplaciano de φ vezes delta φ. Então, pelo teorema de Gauss, de novo, esse termo aqui é um termo de superfície, vai sendo desprezado. E o que eu fiz, na verdade, no final de tudo, foi jogar esse laplaciano para esse laplaciano. O laplaciano do laplaciano e com sinal mais. Por quê? Porque foram duas derivadas que foram transferidas para cá. Então, como eu transferi duas derivadas, eu transferi dois sinais menos. Então, aqui para nós ficou laplaciano do laplaciano de φ vezes delta φ. Então, a regra é fácil da gente ver. Sempre que transferir qualquer derivada do delta para o outro termo, eu vou com um sinal menos. Se eu transferir um número par de vezes, vai ficar no final de tudo um sinal mais. Então, eu consegui faturar como a gente queria. A gente está dizendo o seguinte, esse nosso delta L
Vamos colocar aqui, tudo isso igual a zero, vamos fatorar esse sinal, esse menos 2 aqui. Então eu vou ter isso aqui, ó, menos 2. Então vamos botar, nós temos aqui, vai ser alfa, derivada temporal segunda do φ. Aqui ficou menos 2 que eu fatorei. Então aqui ficou menos alfa linha, derivada temporal a quarta de φ. Depois aqui ficou mais beta laplaciano de φ. Depois aqui ficou menos gama laplaciano, vou colocar assim, laplaciano ao quadrado de φ. E depois aqui ficou menos 1/2. Vamos colocar assim, derivada de v em relação a φ. Derivada ordinária mesmo, v é uma função de φ, eu derivo v em relação a φ. Trato φ como se fosse uma coordenada. É um velinha de x, um velinha de φ. Então, e aí a gente fatorou, os sinais estão todos certinhos, porque esse aqui tem menos 2, então esse aqui é mais 1/2. Mais 1/2, então fica menos 2, mais 2, menos 2, mais 2 e menos 1. Isso aqui igual a isso aqui, tudo vezes delta φ. Isso aqui igual a zero. Então, na verdade, quer dizer, a nossa equação de campo, a gente chama isso de derivada funcional. Derivada funcional de L em relação a φ é isso que está aqui. Menos 2 é isso aqui. E tudo isso aqui, incluindo menos 2, obviamente, é isso que está aqui, ó. É derivada funcional de L em relação a φ. Então a gente está dizendo basicamente isso, que a variação funcional da densidade de Lagrangiano é a derivada funcional de L em relação a φ vezes delta φ. E isso é igual a zero. Então a nossa equação de movimento, a nossa equação de Euler-Lagrange é isso aqui, é dl dφ igual a zero, que é esse termo. Então eu vou apagar isso tudo aqui e dizer, isso aqui são as nossas equações de Euler-Lagrange. Na verdade, eu variei em relação a φ. Eu ganhei essa equação mais rápida. Aí, qual é o papel desses termos? Então, por exemplo, por que às vezes é interessante colocar termos de derivada superior? Tem limites em que a gente pode observar. Por exemplo, se a gente olhar para essa equação do espaço dos momentos, fazendo a transformada de Fourier, lembrar que o meu campo φ de Tx, vamos fazer a expansão de Fourier, ele vai ser uma integral, vamos dizer assim, dt, fazendo a transformada de Fourier no tempo. Então, a variável conjugada ao tempo é a frequência. Fazendo a transformada de Fourier no setor espacial, que é um vetor de onda. Para cada componente eu tenho dk sobre 2π, dkx sobre 2π, dky sobre 2π, dkz sobre 2π. E aí aqui nós vamos ter a transformada de Fourier do nosso campo, chamado φ de ômega k, e aqui a nossa componente de onda plana. É a ikx menos ômega t. Então, fizemos a decomposição e modos de Fourier do meu campo. Aqui são as ondas planas, né? Descreve a propagação. Estou expandindo esse campo em ondas planas. Isso aqui é o vetor de onda, isso aqui é a frequência. A gente sabe que a relação é essa, o módulo de kappa, quer dizer, o comprimento de onda é 2π sobre o módulo de kappa. Isso aqui é a frequência, é ômega, né? 2π. Vezes a frequência aqui é a frequência que a gente chama de frequência angular, e isso aqui é a frequência propriamente dita, que é o inverso do período, vamos dizer assim. Mas é só isso aí para lembrar. Então, o que está acontecendo? Quando eu tiro uma derivada temporal do campo,
na verdade, eu estou multiplicando a transformada de Fourier por ômega. Tirar a derivada temporal no espaço das configurações é equivalente no espaço de Fourier a multiplicar por menos em ômega. E tirar o gradiente no espaço de Fourier, pegar o gradiente é equivalente a multiplicar por I capa. Então, por exemplo, se eu estou no limite de altas frequências significam baixos comprimentos de onda, altas frequências, ômega muito grande, esse termo aqui vai sair com ômega 4, e esse termo aqui vai sair com ômega 2. Então, por exemplo, esse termo aqui é dominante sobre esse se eu estiver considerando o regime de frequências muito altas. Se eu estiver considerando, por exemplo, comprimentos de onda muito grandes, lambda muito grande, o módulo de K é pequeno. Então, a gente sabe que a coisa vai inversamente proporcional, né? O módulo de kappa é 2π sobre lambda. Então, se eu tiver com grandes comprimentos de onda, o K é pequeno. Então, por exemplo, se esse K é pequeno, aqui é K2, aqui é K4. Então, esse termo aqui domina sobre esse, o limite de grandes comprimentos de onda, o limite de baixos Ks. Então, às vezes, a gente colocar termos com derivadas, né, mais altas ou mais baixas, é interessante porque a gente pode ter um regime em que, se eu estiver considerando o campo no regime de altas frequências ou de baixas frequências, a gente vai ver que um termo pode dominar sobre o outro. Então, às vezes, é interessante introduzir mais termos, porque esse termo aqui, por exemplo, ele dá uma informação sobre o campo no limite de altíssimas frequências, que aqui é um termo de ômega 4. Então, para grandes frequências, esse termo pode dar uma informação que esse termo aqui não dá. Então, muitas vezes, eu só estou colocando isso aqui, nós vamos adotar essa regra aqui, essa convenção da expansão de Fourier, porque é preciso justificar por que às vezes a gente coloca derivadas mais altas. Porque na mecânica a gente está acostumado a trabalhar com velocidade, que é a derivada primeira da coordenada em relação ao tempo e basta. Dificilmente mecânica, a gente pega termos com derivadas segundas temporais no Lagrangiano. Por quê? Só quando a gente considera questões como, por exemplo, a força de Abraham, Lorentz e Dirac, né? Na verdade, o pessoal acha que chama de Lorentz, Abraham e Dirac. Essa equação aqui, que é a equação que mede um elétron, recebe a ação de um campo, de uma onda eletromagnética. Esse elétron interage com o campo eletromagnético. O campo eletromagnético acelera o elétron. Quando acelera o elétron, pela relação de Larmor, o elétron emite. Então, quer dizer, um campo eletromagnético acelera o elétron emite radiação eletromagnética. E essa radiação eletromagnética, que não é externa, que atuou nele, que o acelerou, mas aquela que proveio da sua aceleração, vai interagir com ele também. Então, isso é uma questão que se chama força de Abraham-Lorentz. Mostra-se que essa força, que é devido ao campo de radiação do elétron sobre o próprio elétron, que a gente chama de back reaction, o elétron ele recebe um campo elétrico externo. Esse campo elétrico externo acelera ele. Nisso que acelera ele produz onda eletromagnética, que é o que a gente chama de Bremsstrahlung, aquela radiação de freamento. Quando ele é acelerado, ele cria um campo de radiação que também vai atuar em cima dele. E aí a interação desse campo de radiação com ele mesmo produz uma força que é chamada força de Lorentz-Abraham-Dirac. E essa força, ela é proporcional, ela leva a um termo, né, que é proporcional à terceira derivada da posição, ou seja, a derivada da aceleração. Então, nesse caso, a gente teria que fazer um tratamento em que no Lagrangiano apareceria um termo de derivada segunda, não só de derivada primeira. Mas essas são situações limítrofes em que a gente tem sistemas dissipativos. Então, em geral, na mecânica de partículas, nós trabalhamos só com derivadas primeiras temporais. Numa teoria de campos, é lícito trabalhar com derivadas temporais mais altas, porque a gente pode estar interessado em estudar o campo do limite de altas frequências. Ele pode ter alguns termos que são muito característicos dessas altas frequências e que vão dominar sobre o termo normal da velocidade, que é esse aqui. Então, isso também, porque tem uma consequência quando a gente vai para o aspecto quântico, quando vai para o limite da teoria quântica de campos, e esses termos aqui, com derivadas temporais mais altas, eles melhoram
o problema das divergências ultravioleta do campo. O fato de quantizar o campo com derivada mais alta atenua o problema dos infinitos numa teoria quântica de campo. Então, muitas vezes é interessante introduzir derivadas mais altas. Nos recentes desenvolvimentos da gravitação, conexão com teoria de cordas, por exemplo, aparecem termos, né, de uma gravitação com derivadas mais altas. Então, essa discussão das derivadas mais altas pode ser relevante, ela não é um mero problema acadêmico. E ela é bastante característica da teoria de campos em confronto, em oposição ao caso da mecânica, que em geral pede só derivada primeira temporal, só velocidade. O lagrangiano não depende da derivada segunda da posição. A força depende, porque, claro, a força é dt/dt, é MA. Então, mas a expressão, o lagrangiano não. O lagrangiano, ele só traz a derivada primeira da posição. Muito bem, então só para chamar a atenção dessas derivadas mais altas. E aí o que a gente falou? Foi falar. Essa equação que escreveu. Essa aqui. Tá? Você aqui da transformada por ela, você tem uma outra equação, a mesma equação, né? Escrita em termos de variáveis. Das transformadas ondulatórias. Né? Isso. Você diria, então você tem uma equação em termos de espaço-tempo e outra em termos de ondulatória. Como é que seria a transformada de Fourier? Ela é um ligador da questão onda-partícula, assim? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Vou falar, deixa eu escrever aqui para não esquecer. Vamos falar. No fundo, você está falando sobre chamadas relações de dispersão. Isso é importante. Relações, vamos falar. Daqui a pouquinho eu vou retomar das relações de dispersão, que é o que vai justamente nos ajudar a fazer essa ponte entre a natureza, vamos dizer assim, a natureza ondulatória do campo, a natureza, vamos dizer, radiativa do campo e o caráter corpuscular. Será que esse campo, por exemplo, pode ser apto depois de descrever alguma partícula quântica? Então, deixa eu deixar isso aqui, para a gente não perder de vista isso aqui depois. Após essa discussão que eu vou fazer agora, na aula passada eu ia começar a falar sobre isso quando a gente acabou a aula, e aí a gente ficou só nessa discussão que era tirar daqui uma equação de continuidade. Então, o que a gente está dizendo é assim, essa equação de campo está me dizendo alguma coisa. Lembrar o seguinte, na mecânica, só para lembrar da mecânica, na mecânica, quando a gente escreve a equação de Newton, né, o problema unidimensional, F igual a m dv/dt. Então a gente pega essa equação aqui, a gente pode fazer o produto com a velocidade. F vezes G, né, força vezes velocidade é potência, né? E isso aqui vai ficar m dv/dt vezes V. Que eu posso escrever como sendo ddt de 1 meio de mv2. Para o lado direito aqui. Se a força for conservativa, se a gente tiver, por exemplo, o caso de uma força que é menos a derivada de um potencial, no caso da força conservativa, então isso aqui é isso aqui. Então aqui eu estou fazendo uma hipótese de trabalho, que é a força ser conservativa. Mas derivar V em relação a x e derivar x em relação a t é a mesma coisa pela regra da cadeia, que derivar V em relação a t. E aí eu posso jogar esse termo para lá, e aí a gente tem o famoso teorema da conservação da energia. A grandeza, a energia cinética mais a energia potencial é conservada. Isso aqui é devido ao fato, claro, da força ser conservativa. Vamos ver se a gente pode chegar a uma relação desse tipo, a partir dessa equação. Será que tem alguma coisa que vai me dizer uma energia conservada? Qual é a energia do campo? Lá eu tenho a energia da partícula. A partícula está sujeita a um potencial, então ela tem a energia cinética dela e tem a energia dela nesse potencial, a energia potencial dela nesse poço, né, de potencial. Então aqui é o teorema, né, da conservação da energia no caso da mecânica. Vamos fazer o análogo dessa conservação da energia no caso de campo. Estou pegando um caso solto assim, né? E aí como é que eu poderia ver uma conservação de energia? Então a dica que a gente teve lá foi o quê? Isso aqui é a equação de campo, isso aqui faz o papel da equação de Newton. No caso dos campos, isso aqui é a contrapartida do F igual a MA. É o análogo, né? Isso para a partícula e
transferir isso para campo. Então deve ter uma lei de força aqui dentro. E deve ter também uma equação de conservação da energia aqui dentro. O que a gente fez para sair da lei de força e chegar na equação da conservação da energia? A gente iterou a equação de força com a velocidade. No caso aqui, eu estou falando de um campo. Quem é a velocidade? A velocidade é a derivada do campo em relação ao tempo. Então eu vou pegar essa equação aqui, vou seguir o procedimento que a gente seguiu no caso da mecânica das partículas. Vamos pegar essa equação aqui e vamos multiplicar pela velocidade. Vou dar ela. Estou pegando essa equação, multiplicando pela velocidade. Para poder ver, eu tiro a derivada temporal da energia cinética e assim vai. Então esse primeiro termo aqui, ele está me dando alfa, derivada temporal segunda. Então esse primeiro termo, claramente, eu posso escrever como uma derivada temporal de 1 meio de alfa vezes a velocidade ao quadrado. Se eu derivar isso aqui, ó, 2 vai cancelar com 2, eu vou produzir alfa, φ ponto, φ dois pontos. Derivar alfa desse objeto vezes a derivada temporal dele. Então esse termo aqui já está dando, essa que aconteceu na mecânica, que dava para nós um DDT de 1 meio de mv2, está acontecendo de novo aqui. Nós estamos tirando a derivada temporal de alguma coisa que é energia cinética do campo. Eu sei que está ligado a uma energia cinética. Vamos pegar esse termo aqui agora. Esse termo aqui é φ ponto vezes a derivada temporal quarta de φ. Então, provavelmente, esse termo aqui também eu poderia pensar, eu poderia escrever esse termo como sendo alguma coisa do tipo DDT de, que eu vou produzir uma derivada quarta, né? E aqui, então, você deveria ter alguma coisa desse tipo, uma derivada terceira, vou colocar assim, derivada, vou botar assim, vou botar desse modo aqui, vou botar assim, derivada temporal de φ, vou colocar assim, φ ponto, eu vou produzir a derivada quarta, que é esse termo aqui, eu vou ter que descontar da derivada, vou botar alguma coisa desse tipo assim, φ vezes derivada temporal terceira de φ. Se eu desenvolver esse termo aqui, eu vou produzir, vou ter que produzir esse termo aqui. Eu vou produzir um termo que é φ ponto derivada quarta. Deixa eu botar isso aqui. Então, se nós escrevermos isso aqui, eu vou ter, quando eu desenvolver esse termo aqui, eu vou ter a derivada de φ, que é φ ponto, vezes a derivada quarta. Menos, é claro, φ vezes a derivada quinta. Eu teria que produzir algo desse tipo assim. Menos φ vezes a derivada quinta de φ. Então, isso não seria bom. Deixa eu apagar isso aqui um instantinho só. Vou botar de uma outra forma. Como a gente tem aqui uma derivada quarta e aqui uma derivada terceira, o ideal seria que a gente tem uma derivada quarta. Então significa que eu teria talvez esse termo aqui poderia provir, vamos dizer assim, de uma derivada temporal. Eu vou pegar, se eu pegar a derivada terceira do campo, vezes o campo, deixa eu pegar isso aqui, se a gente pegar a derivada terceira do campo, vezes o campo, né? A gente poderia produzir esse termo aqui, mas ainda também não está. O ideal seria colocar a derivada terceira com a primeira. A derivada terceira, talvez com a primeira, né? Vamos ver se a gente pegar DDT, colocar aqui derivada terceira do campo, vezes φ ponto. Isso aqui daria para nós a derivada quarta vezes esse, legal? E menos esse aqui, vezes a derivada, então ficaria menos, né? Então já produziria esse termo aqui, que é a primeira derivada aqui, atuando desse vezes esse, depois teria que descontar a derivada, menos a derivada terceira de φ, atuando aqui na derivada segunda de φ, certo? Então esse termo aqui parece que eu poderia colocar desse modo aqui. Isso daria um jeitinho bom. Agora, o que eu posso fazer? Então, eu gostaria de botar tudo dentro de uma derivada. Eu gostaria de ter derivada temporal de alguma coisa. Vamos ver o que mais que a gente pode fazer agora aqui. Esse termo aqui, vou assinar o menos aqui.
eu poderia escrever ele como sendo a derivada, vou botar assim, esse termo, só vou trabalhar só esse termo aqui agora, ele vai ficar menos a derivada temporal. E aí a gente colocaria aqui a derivada temporal segunda de φ vezes φ ponto. Vamos ver o que isso ficaria para nós. Quando eu derivar esse termo aqui, eu vou derivar esse cara aqui em relação ao tempo, eu vou produzir isso vezes isso, que é o primeiro termo. Mas aí eu vou produzir um termo extra, que vai ser a derivada temporal atuando aqui. Seria a derivada temporal terceira vezes isso, seria a derivada temporal terceira vezes a derivada temporal segunda. Então, ficaria mais. Deixa eu botar isso aqui então, de uma outra forma. Então, talvez a gente possa juntar esses dois termos assim. Vamos fazer o seguinte, vamos estar trabalhando esse termo aqui. Então, essa primeira ida aqui tá bom, porque se eu tenho uma. Eu acho que eu não consigo simplificar a não ser dessa forma, porque eu teria uma derivada. Aqui a gente ficou simples porque a gente tinha uma derivada primeira vezes uma derivada segunda. Então, era uma derivada primeira ao quadrado que produz a derivada primeira e a derivada segunda. Aqui eu tenho uma derivada primeira. Opa, pode falar? Ou aquela derivada terceira vezes derivada segunda é meio da derivada de dois pontos e dois pontos. Talvez seja essa aqui, né? Sim. Seja essa aqui, se a gente pegar DDT. A gente quer colocar dessa forma. DDT, que eu tenho derivado com meio de φ ponto ao quadrado, algo desse tipo. Então isso aqui daria, cancelaria isso, né? Então ficaria φ dois pontos e φ dois pontos ao quadrado, né? Com o sinal menos. Então vamos escrever isso aqui desse modo. Deixa eu apagar isso aqui. Com o sinal menos aqui, vamos fazer o seguinte, vamos escrever esse termo assim. Menos DDT de 1 meio de φ dois pontos ao quadrado. Ficaria esse cara cancela com esse, vai ficar o φ dois pontos e a derivada terceira. Então acho que isso aqui está de uma forma razoável. A gente colocou isso aqui assim, pegamos a derivada, então essa derivada toda aqui, é isso mesmo, é a derivada desse vezes esse, que é isso aqui, menos esse vezes a derivada terceira, derivada segunda, que a gente coloca dessa forma. Então a gente consegue colocar esse DDT e consegue colocar esse DDT. Esse termo está multiplicado por menos alfaninha, né? Então aqui nós vamos ter menos alfaninha, aqui vamos ter menos alfaninha, e aqui a gente vai ficar então com mais alfaninha. Então vamos escrever esse termo assim. DDT, então veio um termo novo aqui, tá? De menos alfaninha, e ponto, derivada terceira, vamos colocar assim, depois aqui uma derivada terceira, e depois esse termo aqui mais o meio, de alfaninha, derivada segunda, que é a aceleração do campo ao quadrado, né? Então esse termo aqui eu acho que casou direitinho, perfeito, né? É que a tendência sempre vai ser essa, pegar as derivadas mais altas e diminuindo, colocando aqui. E aí a gente vai sempre podendo produzir termos que vão diminuindo as potências da derivada. O negócio é jogar uma derivada para fora, porque a gente quer produzir uma equação de conservação tipo energia. Então a gente deve ter que o DDT de alguma coisa. Então isso aqui vai estar medindo derivada temporal daquilo que nós já sabemos que devemos interpretar como energia. Esse termo aqui é um termo tipo energia. Esse termo aqui é um termo tipo energia também, só que ele está associado à aceleração do campo. E aqui, ó, é essa espécie de velocidade segunda ao quadrado. Então, eu acho que nesse termo de derivada temporal, a gente trabalhou esse termo e esse termo. Vamos trabalhar esse termo aqui agora. Tudo bem. Ficou assim, φ ponto, beta, laplaciano de φ. Vamos colocar assim, o laplaciano, vou botar esse beta aqui na frente. O laplaciano de φ é dφ, dφ. Preciso também produzir alguma coisa que tenha, já que eu tenho derivada temporal, e o campo depende também de x, eu devo ter alguma coisa que vai ter uma derivada espacial. Então a gente pode escrever esse termo assim, desse modo. Derivada, essa, vamos fatorar uma derivada espacial. Então vai ficar aqui beta, φ ponto, vamos colocar assim,
produzir aqui, esse termo aqui vai produzir aqui um termo que vai ter Laplaciano, deixa eu ver. Oi? Laplaciano, nesse caso, é DI. É DI, eu estou fazendo besteira. Desculpa, DI, não é derivada, não é gradiente ao quadrado, é Laplaciano. Vamos botar o derivado aqui. Então, a ideia da gente é botar uma derivada para fora, que nem a gente fez com o termo. Então, ficou beta, phi ponto, DI phi. Não é isso que a gente tem essas duas derivadas atuando aqui. Então, as duas derivadas estão atuando aqui, menos esse termo aqui, menos beta, DI phi ponto, vamos colocar assim, DI phi. Eu acho que a gente pode escrever esse termo desse modo. A gente desmembra aqui esse termo, que é isso aqui, o Laplaciano de phi. Tá, e aí a gente vai ter a derivada desse cara aqui, que é essa aqui. Esse termo aqui, essa derivada batendo aqui, gera esse. O termo extra é esse termo aqui, que é esse termo aqui. Então, tá, então aqui a gente tem uma derivada temporal e uma derivada espacial de φ. Então eu posso escrever esse termo aí, vamos dizer assim, esse termo aqui a gente pode escrever da seguinte maneira. Vamos dizer, derivada temporal, derivada espacial, vamos trocar. Então aqui é a derivada temporal da derivada espacial. E aí esse termo aqui, eu poderia escrever como sendo menos ddt de menos 1/2 de beta DI φ, que seria a derivada do quadrado, que seria duas vezes o primeiro vezes a derivada temporal do segundo. Então a gente poderia escrever esse termo aqui como sendo a derivada temporal em beta gradiente de φ ao quadrado. Então, esse termo aqui, quer dizer, daqui estão saindo dois termos. Um termo com derivada espacial, um termo com derivada temporal. O termo com derivada temporal vai entrar aqui. Você vai produzir para nós menos 1/2 de beta gradiente de φ ao quadrado. Então, esse termo aqui. E esse termo aqui é um termo novo. Ele é a derivada... aqui, com a derivada de um gradiente, uma divergência, né? TI de beta φ ponto, derivada temporal, que é a velocidade do campo, e aqui o gradiente do campo. Então, esse termo aqui deu para nós essas duas contribuições. Vamos apagar isso aqui. Muito bem. Vamos pegar agora esse termo gama aqui. Ele é menos gama, φ ponto, e aí Laplaciano ao quadrado. Quer dizer, DI, DJ, dφ. Então vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos puxar um gradiente para fora. Vai ficar menos gama, DI, φ ponto. Aí vamos ter DI. DJ é Laplaciano. Vamos deixar essa Laplaciano ainda Laplaciano. Então a gente está produzindo um termo que é esse termo aqui. As quatro derivadas atuando aqui. E o φ ponto livre. E aí agora eu vou tirar um outro termo para cá, que vai ser mais gama, DI, do φ ponto, DI, do Laplaciano de φ. Então tá certo. Esse primeiro termo aqui já deu para nós uma contribuição que se enquadra nesse termo aqui. Vai produzir um menos gama isso aqui é menos gama, tem uma divergência, então divergência de gama φ ponto, e aí o gradiente do Laplaciano de φ. É esse termo aqui. Esse termo aqui, então esse aqui é o gradiente do Laplaciano de φ, isso aqui é a divergência disso tudo. Acho que vai ter o sinal certo lá, menos gama, né? Então esse termo aqui está feito. A gente tem que trabalhar esse termo aqui ainda. Esse termo aqui, ainda é parte do que nós estamos fazendo ali, ele vai ter que trazer essa derivada aqui para frente de novo. Então vai ficar o DI do gama DI φ ponto Laplaciano de φ.
Então, a mesma coisa, vamos transformando esse cara aqui, pela regra de Leibniz, nesse termo aqui. Derivada desse aqui, derivada bate aqui, aqui, gera esse termo. Agora eu tenho que descontar o termo que não tem, que é menos gama, vai ficar um DI, vai produzir aqui menos gama, laplaciano de φ ponto, laplaciano de φ. Está produzindo o que é, descontando esse termo aqui, DI do φ ponto. DI do φ ponto, esse termo cai fora e sobra apenas esse. Esse termo aqui, ele é dado desse modo aqui. Tá certo. Esse termo aqui nós não colocamos ainda, né? Gradiente, esse termo então entra aqui também. Mais gama, DI do φ ponto, gradiente do φ ponto, mais gama, gradiente do φ ponto. E aí o laplaciano de φ. Laplaciano de φ, esse termo aqui. Esse termo aqui, poderia pensar o seguinte, bota essa derivada temporal aqui. Então esse termo aqui é ddt de menos o meio de gama laplaciano de φ ao quadrado. Porque vai produzir duas vezes, aí vai produzir o menos gama, duas vezes, laplaciano de φ e a derivada temporal do laplaciano de φ. Então esse termo aqui, na verdade, ele está entrando na parte temporal. Ele vai entrar com menos o meio de gama laplaciano de φ ao quadrado. Então vai aparecer um termo novo aqui. Menos o meio de gama laplaciano de φ ao quadrado. Então tudo isso aqui está dentro da derivada temporal. E tudo isso aqui é candidato à energia, vamos interpretar daqui a pouquinho. Mas tudo isso aqui é candidato a estar dando contribuições para a energia, que é a derivada temporal. Fazendo analogia com a mecânica, né, seria a parte de energia cinética. Esse termo aqui, então, a gente já enquadrou, colocou aqui. Tá certo. A gente já trabalhou esse termo em gama. Bom, e agora, claro, esse termo aqui é menos gradiente de φ. Esse termo aqui é menos dv dφ, e aí vezes dφ dt. Então esse termo aqui tem um sinal menos, certo? Esse aqui, né? Ele é mais, na verdade, né? Mais. Então ele vai entrar como sendo, na verdade, isso aqui mais um meio de dv dφ vezes fininho. Então ele vai entrar como sendo mais um meio, vai entrar mais um termo novo aqui, mais um meio. Mas na verdade ele é a derivada de v em relação a φ e a derivada de φ em relação a t. Então é mais um meio de v. Derivada temporal disso aqui. É isso? Acho que ficou agora certinho, né? Quem ficou a derivada temporal desses caras todos aí, é isso mesmo. Tá bom? Então, tá tudo certinho, né? Vou apagar isso aqui. Então a gente fechou, fechou. Que era o último termo que tinha. Então a gente ficou com essa expressão aqui, é como se isso aqui fosse DDT, isso, e aqui a parte do gradiente, igual a zero. Então, basicamente, esse termo aqui, tá certo, isso aqui eu posso já botar sob a forma de um gradiente, uma divergência, perdão. É a típica expressão de continuidade, divergência desse cara, divergência desse gradiente, divergência desse gradiente. Então, ficou como expressão que tem essa estrutura aqui, a derivada temporal de uma certa densidade mais a divergência de um certo vetor, que a gente interpreta como corrente, né? Igual a zero. A estrutura dessa equação é a estrutura típica, então, do que a gente chama de uma equação de continuidade. Uma derivada temporal e uma divergência aqui. Vou fazer uma coisinha só, para a gente chamar, se a gente conseguisse colocar. Vou fazer o seguinte. Oi, Dória, pode falar. Oi? A equação de continuidade, ela pode ter o significado de história, assim, quer dizer, você está fazendo uma evolução do espaço-tempo. E a pergunta diz... Não, ainda está se propagando. Que história que se fez? Onde é que apareceu Napoleão? Onde é que apareceu... A equação de continuidade, vamos dizer, ela mostra que, digamos, você evoluiu no tempo, mas você fez uma história. Você interrogou,
e que tem o J. Eles são elementos, vamos dizer, que a coisa não se esvaiu. Você criou uma história. O que você está dizendo? Vamos elaborar sobre. Talvez eu preferiria pensar um pouco mais sobre isso, olhando a equação de campo do que a própria equação quadrada. Mas vamos tentar discutir isso aí. Só para finalizar uma coisinha rápida aqui, só para. Como tem esses meios aqui, vamos normalizar, vamos multiplicar toda essa equação por 2. Deixa eu apagar isso aqui, multiplicar toda a equação por 2. 2. Tudo por 2. E aí, claro, multiplicar essa com 2 beta, 2 gama, 2 gama. Só para tirar isso aqui. Vai só tirar isso aqui. Vamos colocar aqui, então, a nossa densidade, que a gente vai estar interpretando como essa densidade, vamos lá, que a gente está imaginando que seja algo muito ligado à energia cinética. Então, parece uma densidade de energia cinética. Que fica o alfa, que ponto ao quadrado, deixa eu botar só aqui para não perder de vista, né? Menos 2 alfa linha, que ponto, que derivada terceira, mais alfa linha, os pontos ao quadrado, né? Menos beta, gradiente de φ ao quadrado, e menos gama, Laplaciano de φ ao quadrado, mais v. E esse objeto aqui, tchau, dá para filmar aqui, ler. Vou dar um choque aqui. Aqui vai ser 2 beta, φ ponto, gradiente de φ, menos 2 gama, φ ponto, gradiente do Laplaciano de φ, mais 2 gama, gradiente do φ ponto, vamos colocar assim, tá certo. Só para, em termos de equação de movimento, né, nossa equação de movimento tinha ficado assim, tá certo. Então a gente poderia, claro, isso é uma questão desses alfa, beta, gama, são todos parâmetros que a gente pode ajustar, são parâmetros numéricos, né, são parâmetros só para a gente fixar. A gente poderia, por exemplo, escolher alfa igual a meio, que ele eliminaria esse 2 aqui, alfa igual a meio, beta igual a meio, gama igual a meio. Normal justamente é esse, a gente associar, né? Geralmente a gente pega os termos que são quadráticos, as formas quadráticas, né? Normalmente elas são associadas com fatores de normalização. E como eu tinha escrito, o Lagrangiano, assim, só para me lembrar, se vocês puderem me ajudar, eu tinha alfa, né? Derivada temporal de φ ao quadrado, não é isso? Mais beta, derivada temporal segunda de φ ao quadrado, não é isso? Mais gama, gradiente de φ ao quadrado, mais, eu tinha posto no lugar, não, que era alfa linha, que era beta, e aqui era gama. Laplaciano de φ ao quadrado, não é isso? E menos v, não é isso que eu tinha colocado? É isso? Até aí já. O Lagrangiano original era assim, alfa, derivada temporal, mais beta, derivada, mais alfa, primeira equação da alfa. Alfa, antes disso aqui, antes da primeira. Alfa, derivada temporal, mais alfa derivada temporal segunda, mais beta gradiente, mais gama Laplaciano, isso, e menos v de φ, tá certo. Então, por exemplo, a gente pode tomar alfa igual a meio, que é o normal, o termo cinético do Lagrangiano é um meio de mv2. Quer dizer, posso tomar, não botar alfa igual a meio, botar alfa sobre 2, vamos definir assim, alfa sobre 2, alfa linha sobre 2, beta sobre 2 e gama sobre 2. E aí quando a gente derivar, né, quer dizer, a gente na verdade está redefinindo, né, alfa como sendo alfa sobre 2, que aí evitaria, quer dizer, desde o início eu substituir o alfa por alfa sobre 2, eu acabaria
com esses fatores. Mas tudo bem, gente, é uma questão de normalização. Vamos deixar então como está, para não precisar redefinir parâmetros. Eu estou só dizendo que talvez no início, fosse bom a gente ter trabalhado com alfa sobre 2, porque já eliminaria esse 2 aqui. Alfa' igual a... Então, se eu quiser, eu posso dizer, esse meu alfa é um A sobre 2, esse meu alfa' é um B sobre 2, esse meu é um A' sobre 2,